Boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. Os números da anorexia em Portugal estabilizaram e os da bulimia diminuíram nos últimos 20 a 30 anos. Este avanço deve-se, sobretudo, ao trabalho feito pelas consultas da especialidade. Ao contrário, a obesidade infantil aumenta de forma assustadora. Distúrbios alimentares é o tema desta Sociedade Civil. O programa de hoje dá a conhecer a realidade dos distúrbios alimentares. Quisemos perceber de que forma é que a publicidade pode influenciar a mente dos consumidores e como pode despoltar estes distúrbios. Mais à frente iremos também dar a conhecer os medicamentos e fármacos mais populares e usados por quem sofre destas perturbações. Vamos então dedicar o programa de hoje aos distúrbios alimentares. Muito obrigada às minhas 4 convidadas desta tarde. Joana Saraiva é médica pedopsiquiatra no Centro Hospitalar do Porto, não é? E está ligada também ao problema e às questões da perturbação do comportamento alimentar. Como é que podemos definir o que é um distúrbio alimentar? Um distúrbio alimentar é algo que foge um bocadinho àquilo que habitualmente uma pessoa deve fazer para se alimentar de uma forma correta. Quando uma pessoa tem uma preocupação com a sua imagem corporal, quando tem uma preocupação com aquilo que come, quando evita comer determinados alimentos, aí começamos a pensar que se calhar essa pessoa poderá ter um distúrbio alimentar. Mas às vezes evitamos alguns alimentos só porque não gostamos deles. Sim, mas também, nesse caso, para além das perturbações alimentares mais frequentes, a anorexia, a bulimia, na infância existem outras, como por exemplo os comedores seletivos, os que nós chamamos os picky eaters, que os seletivos são crianças que só se alimentam de determinados alimentos, às vezes os rissóis daquela confeitaria e não outros, alimentos às vezes... Vão a esse pormenor? Vão. São perturbações, se calhar, menos faladas, mas que existem e que atingem habitualmente idades mais jovens, crianças. Habitualmente com a adolescência, com o convívio com outros jovens, vão-se esbatendo e estas pessoas acabam por ter um leque mais variado de alimentos. E essas perturbações devem preocupar os pais também? Devem estar atentos a elas? É essas, como está a falar da infância, esses exemplos menos conhecidos? Os pais devem estar atentos, devem, no fundo, promover a que as crianças tenham uma alimentação saudável. E o mais variada possível, o mais variada. É? Ir introduzindo outros Sim, alimentos. Por exemplo, o poderem fazer as refeições nos infantários, na escola, isso poderá ajudar e facilitar, como é óbvio. E são situações que poderão ter algum problema quando as crianças são muito seletivas e depois no seu desenvolvimento, isso possa evitar que convivam em festas de aniversário ou em outras situações mais sociais. Aí sim é a situação em que poderão ser preocupantes. Também, se são crianças, os picky eaters, que comem muito pouco. Os que? Picky eaters, comedores de poucas quantidades de comida. Se portanto, comem muito pouco, têm um crescimento, um desenvolvimento estatoponderal inferior àquilo que seria de esperar, e é quando da entrada na puberdade... Percentil costumamos ouvir falar. Exatamente, estão no percentil mais baixo e poderá haver um atraso pubertário e aí poderá ser uma situação mais preocupante. Mas de resto não há assim, em relação a estes, assim, muitos mais cuidados. Elizabeth Pinto, bem-vinda. É professora e é investigadora da Universidade Católica Portuguesa e é nutricionista. Do ponto de vista de um nutricionista, o que pode ser uma perturbação alimentar? Uma perturbação alimentar é uma preocupação excessiva, exagerada com a alimentação e com a imagem corporal. Portanto, se calhar preocupar-nos com a alimentação até é bom, evitar alguns alimentos até pode ser bom, depende de que alimentos estamos a evitar. Agora, quando isso atinge um nível patológico e leva a restrições excessivas na alimentação, isso pode ter graves consequências. Estava aqui a ouvir a doutora Joana e estava-me a lembrar que, por exemplo, durante a infância, apesar destas pequenas restrições poderem não ser muito significativas, no entanto, a infância é uma idade propícia à diversificação alimentar e ao treino de próprios sabores. Portanto, se as crianças forem muito seletivas nesta fase, poderá não ter uma consequência imediata, mas tem uma consequência na aceitação desses alimentos mais tarde, e depois há uma série de alimentos que não são, portanto, que acabam por não serem aceites. Concretamente na questão das doenças do comportamento alimentar, de facto há aqui uma restrição
pode atingir níveis extremos. Vários graus. Exatamente, com consequências graves na saúde, na própria fisiologia, no próprio bem-estar do indivíduo. E com características naturalmente diferentes, numa anorexia, ou numa bulimia, ou numa compulsão alimentar. Portanto, temos aqui, aliás, nesses temos uma desinibição alimentar e não propriamente uma restrição, ou podemos ter uma mistura, no caso da bulimia, em que há aqui uma mistura de períodos de restrição com períodos de compulsão alimentar. Mariana Monteiro, bem-vinda, é médica e endocrinologista. Talvez valha a pena estabelecermos aqui um pouco melhor a fronteira para as pessoas lá em casa entre aquilo que é um distúrbio alimentar e o que é considerado uma doença já do comportamento alimentar. Como é que um técnico, um especialista consegue diferenciar essas situações? Como as minhas colegas já tiveram a oportunidade de dizer, os distúrbios do comportamento alimentar têm um padrão de base que são comuns, mas o que faz com que definamos que estamos perante uma pessoa com uma doença, com uma perturbação do comportamento alimentar, são critérios mais ou menos estritos, quais a doutora Isabel Brandão pode falar de um modo mais detalhado, nomeadamente para a definição de anorexia, bulimia, binge eating, critérios específicos. Mas há muitas pessoas que têm alterações do comportamento alimentar, ou seja, comportamentos que não são propriamente normais e que isso condiciona ou não a alteração da sua morfologia, portanto, do seu peso normal, da sua composição corporal e que muitas vezes passam desapercebidos se não formos procurá-los eletivamente. Na minha clínica eu tenho mais o fenómeno não da restrição, mas da ingestão exagerada. E muitas vezes, se não formos à procura desse comportamento dito normal, nomeadamente da ingestão alimentar compulsiva, os ditos desconsolos de pessoas que num período curto de tempo têm necessidade de procurar algo que não sabem muito bem definir, que os console e procuram este alimento, aquele e aquele outro, ainda não estão satisfeitas e depois têm uma sensação de culpa muito grande associada ao facto de terem ingerido. Outro fenómeno é o fenómeno ansiedade e hiperfagia, ou seja, quando estão ansiosas comem para se tentarem acalmar. Ou seja, não necessariamente terem uma doença do comportamento alimentar, mas terem esse comportamento repetitivo sempre que estão perante um fator que gera ansiedade, um fator de stress. E outro fenómeno cada vez mais frequente é o síndrome de ingestão noturna, ou seja, pessoas que têm um certo grau de ansiedade e que acordam durante a noite com fome e que vão procurar eletivamente a comida. Mais frequente porque há mais gente a fazer isso, é? Sim. Aumentar o número de pessoas que fazem isso, isso pode ser uma coisa conjuntural, pode ser uma coisa que tem a ver, por exemplo, com o momento que estamos a atravessar ou não? É multifatorial, não estou a falar de algo que está acontecendo nos últimos 5 anos, estamos a falar de 10, 15, 20 anos. É um fenómeno que tem sido observado na sociedade e especialmente tem sido observado no contexto de consultas específicas, nomeadamente consultas de obesidade, consultas de superobesidade. Muitas vezes esses doentes são rastreados à procura de doenças do comportamento alimentar, que são contraindicação para algum tipo de intervenções e que necessitam de uma abordagem multidisciplinar e com um forte componente de ajuda de psicoterapia e de psiquiatria. São pessoas que não caem nesse grupo de doentes, mas que têm essas perturbações subjacentes e que condicionam a resposta ao tratamento e a resposta às intervenções que vamos ter do ponto de vista de mudança dos hábitos e de aderência ao plano que propomos para esses doentes. Isabel Brandão, bem-vinda à Sociedade Civil, é psiquiatra e é responsável pela consulta de perturbações do comportamento alimentar do Centro Hospitalar de São João, no Porto. Está ligada também ao núcleo de doenças, não é? Do comportamento alimentar. O fator psicológico é muito importante nestas doenças? Sim, ora bem, a anorexia e a bulimia, já as minhas 3 colegas falaram, são doenças psiquiátricas. É assim um termo pesado, mas são doenças do comportamento. E eu acho que é importante referir isso porque às vezes há dificuldade de identificar em que medida é que são doenças. São doenças porque as pessoas sofrem com o modo como atuam, a maior parte das pessoas que nós conhecemos sabem como é que poderiam proceder de modo mais correto e não têm competências para atuar de modo que desejam. E então acabam por sofrer do ponto de vista psicológico e esse tipo de comportamento traz muitas vezes consequências graves para o seu corpo.
Por isso, como disse a doutora Mariana, a maior parte destes problemas têm de ser tratados de modo multidisciplinar, com médicos, psicólogos, nutricionistas, porque a consequência deste tipo de problemas de comportamento, por exemplo, na anorexia nervosa, é tão grave que pode ser mortal, mas também é uma doença tratável. E neste sentido é que se não reconhecemos exatamente qual é o problema de fundo, que é, nós chamamos patologias do comportamento. Às vezes as pessoas também estão ansiosas. Estava a minha colega, a professora Mariana, a falar que os problemas alimentares também podem ter a ver com a ansiedade e a pessoa comer mais para ficar menos ansiosa. Mas, de base, o problema de fundo é que a pessoa sofre. Por isso são doenças, são problemas que levam a que as pessoas nos procurem, porque a pessoa gostaria e faz tudo para conseguir mudar e não consegue. Um equilíbrio, não é? Para conseguir um equilíbrio. Um equilíbrio ou para conseguir fazer aquilo que até muitas vezes, a maior parte das vezes, sabe que seria saudável. E daí a necessidade de um acompanhamento de terapia, disse a professora Mariana, que é de psicoterapia, quando há doença. Também já qualquer das três falaram, às vezes há alterações de comportamento que não chegam a ser tão persistentes e duradouros, não é? Que podem não ser ainda uma situação de doença, daí a vantagem de programas como este para alertar e dar a conhecer, de modo a que muitas situações mais frustrantes, mais leves, possam ser tratadas de modo mais célere, ajudar a que não se chegue a situações de... Claro, tornando-se mais fáceis de resolver, como mais é óbvio, fáceis, não é? porque... Em termos de tratamento. Sim. Já vamos regressar. Vamos saber quais são as perturbações alimentares que são mais comuns, quais os sintomas destas perturbações, como é que elas aparecem e com que prevalência. De acordo com o estudo da Universidade do Minho, as perturbações alimentares são problemas psicopatológicos sérios. Entre as perturbações mais comuns encontram-se a anorexia e a bulimia nervosas. Dados do Núcleo de Doenças do Comportamento Alimentar mostram que a prevalência da primeira é de 0,3 a 0,6% da população mundial, ao passo que o valor da bulimia já sobe para cerca de 1%. A anorexia nervosa afeta maioritariamente jovens do sexo feminino. As características mais comuns são a excessiva perda de peso associada a uma mudança de comportamento. Entre os sintomas consta a dificuldade em dormir, dor de estômago, a perda de cabelo, a menstruação irregular ou inexistente, tonturas ou desmaios. A nível psicológico, há sintomas de depressão, irritabilidade, perda de interesse por atividades do dia-a-dia ou uma errada concepção em relação ao peso. A diferença entre a bulimia e a anorexia prende-se com a voracidade, a vontade exagerada de comer. É frequente que os bulímicos sofram de problemas de consciência por terem comido demasiado e provoquem vômitos, usem laxantes ou pratiquem exercício físico em excesso. Atualmente conhecem-se outros tipos de perturbações alimentares. A obesidade é uma delas. De acordo com a Associação Portuguesa dos Nutricionistas, este é o problema número 1 da saúde pública em Portugal no século XXI. Alguns dos comportamentos típicos de pessoas obesas estão relacionados com a ingestão de alimentos hipercalóricos, com o abuso de açúcares e gorduras, mas também com a indisciplina de refeições, comer mesmo sem fome ou o sedentarismo. Todas estas perturbações podem ser reversíveis e, segundo o Núcleo de Doenças do Comportamento Alimentar, para qualquer uma delas existem tratamentos. Estas perturbações que devemos falar aqui, a anorexia, a bulimia e a obesidade, são as mais frequentes em Portugal? Quando nós olhamos para os doentes que nos procuram na consulta, há muitos casos que não são tão típicos como nós quando reconhecemos uma anorexia ou uma bulimia, mas são casos subclínicos. Exato, nós chamamos perturbação de comportamento alimentar sem outra especificação, que não cumprem os critérios nem para a anorexia nem para a bulimia, mas acabam por ter um comportamento alimentar perturbado. Quase sempre há sintomas próximos de um e do outro. Portanto, a anorexia, o peso, como neste programa mostrou, é muitíssimo baixo e muito grave. Na bulimia, o peso já não é um peso alterado, é um peso, muitas vezes um peso normal. Eu lembro daqui a uns anos, ainda a princesa Diana era viva e ela fez num programa de televisão, anunciou ela que tinha uma bulimia. Portanto, era uma pessoa reconhecida da imagem corporal e de peso aceitável, não é? Na anorexia, não. Já há esse peso muitíssimo baixo. Mas isso quer dizer que uma é mais grave que a outra ou não? Podem ser as duas igualmente graves?
São as duas, se não forem tratadas? São as duas igualmente graves, com gravidades diferentes. Na anorexia nervosa, a gravidade é quando há uma forma purgativa e uma forma restritiva, mas o que é grave é que pode ser mortal se não é tratada pela caquexia. E na bulimia é diferente. Pela que eu não percebi? Pela caquexia, ou seja, a extrema magreza, a subnutrição é tão progressiva que o indivíduo pode morrer por não ter nutrientes para sobreviver. Todos nós temos algum conhecimento de alguns casos desses, muitas vezes ligados a histórias de modelos e etc., que são mostrados na comunicação social. Portanto, é esse tipo de magreza extrema, não é, que leva as pessoas a acabarem por morrer, não é? Portanto, não conseguirem sobreviver. Sim, eu queria só dizer uma coisa, que é as causas de morte. Eu não sei exatamente dessas notícias de televisão, porque não conheço os casos, nós sabemos só quando morrem e não sabemos exatamente o que se passa com a situação clínica, mas o que nós todos sabemos é que as consequências, por exemplo, de vómitos, do uso exagerado de laxantes ou de substâncias que muitas vezes usam para diminuir o peso, para emagrecer, mas substâncias que procuram em herbanários ou em farmácias e que usam de modo perfeitamente aleatório, trazem consequências gravíssimas para o organismo, pelas alterações metabólicas que podem trazer... E a maior parte dos casos que surgem têm a ver com estes usos destes laxantes, etc., que estava a falar, sem nenhum tipo de controle ou de acompanhamento clínico? Sim, claro que fala connosco e nós lembramos sempre de outras coisas quando faz essa pergunta. Nós também conhecemos doentes que, de modo associado, têm outros problemas psicológicos, porque, por exemplo, uma doente que arrasta o seu problema alimentar durante anos corre risco, e muitas vezes acontece, apresentar também sintomas depressivos e às vezes até algumas situações de risco de suicídio. E por estar a falar nestes casos mais fatais, também pode acontecer uma situação destas, mas é de modo associado ao problema alimentar, na medida em que ele se arrasta muitos anos com sofrimento que nem sempre é reconhecido pela família, sim, porque estão próximos, mas pela sociedade eu acredito que nem sempre isso acontece. Às vezes escondido pelos próprios doentes também, não é? Sim, mas do ponto de vista físico, orgânico, a anorexia nervosa é uma doença que tem riscos consideráveis para a saúde física e orgânica. Em situações extremas, como a doutora Isabel falou, leva a alterações dos íons no sangue, do sódio, do potássio, que pode desencadear alterações do ritmo cardíaco e paragens cardiorrespiratórias. Estamos a falar de uma situação extrema. Antes de chegarmos aí, muitas vezes temos casos de desnutrição proteica grave, em que começam a desenvolver edemas porque não têm, ficam inchados, porque não têm proteínas suficientes, não é? E, geralmente é nesses casos extremos que muitas vezes o endocrinologista é chamado para a realimentação e para instituir um plano que evite a morte iminente dado o estado grave da desnutrição, mas antes de chegar a esse extremo há uma série de consequências do ponto de vista físico que podem advir da desnutrição e da restrição alimentar que essas doentes estão sujeitas. Quais são? A primeira coisa a ser desligada, entre aspas, é a função reprodutora. Ou seja, todo o organismo, para se reproduzir, para dar origem a um novo ser, precisa de muita energia. E nós temos um sistema de defesa. Qualquer indivíduo que não tenha esse nível de energia mínimo, o sistema reprodutor desliga. E, portanto, a primeira manifestação é, no caso das mulheres, o desaparecimento dos ciclos menstruais normais. Se a mulher ainda não tiver sido menstruada, se a rapariga ainda não tiver sido menstruada, é o seu não aparecimento na idade adequada. Portanto, o atraso do desenvolvimento pubertário ou então uma regressão para o período infantil. E obviamente que isso tem consequências porque o sistema, o marca-passo que faz com que o ovário ovule ciclicamente, dependendo do tempo que ficou silenciado, pode recuperar mais lentamente ou mais rapidamente quando a pessoa é realimentada e volta a ter umas reservas energéticas que permitam reproduzir-se. O outro aspecto tem a ver com a saúde óssea. O grande problema para estas doentes é, de facto, as consequências a nível do esqueleto. O esqueleto parece uma coisa muito estável, muito inerte, mas é metabolicamente muito ativo e muito exigente. Nós estamos constantemente a reabsorver e a formar osso novo. No contexto de uma anorexia, há uma paragem desse processo normal e há uma perda da massa óssea que já se ganhou, ou então não se ganha nova massa óssea. Se isso é possível recuperar depois com o tratamento ou não? Depende. Essa massa óssea que se perde? Depende do grau. O que acontece é que geralmente a maior parte dos casos aparece na altura, na infância, na adolescência. Se estamos a
falar de uma criança que ainda não acabou o seu crescimento linear, há um atraso de crescimento, pode haver um comprometimento da estatura final. Se estamos a falar de uma adolescente que ainda está em fase de adquirir massa óssea, não é atingido o pico de massa óssea que devia atingir, depende do tempo que ficou em restrição alimentar e das consequências para aquele esqueleto em particular, em que estadia que foi interrompido o processo normal e até que ponto é que é passível de atingir o potencial que aquele indivíduo tinha de massa óssea, mas sem dúvida que é uma pessoa com risco de osteoporose. Joana, porquê é que este tipo de situações afetam bastante mais, parece-me, as mulheres do que os homens? Não E muito as jovens? Porque afeta mais o sexo feminino do que o masculino, não se sabe muito bem. Há muitos estudos, mas ainda não há assim uma razão concreta. Porquê é que atinge mais as raparigas? Porque a adolescência é uma altura de mudança, de grande mudança. O corpo muda. Às vezes estas mudanças são difíceis de aceitar por esta adolescente. As exigências da sociedade são grandes. A adolescente precisa de tomar decisões, precisa de fazer escolhas, precisa de crescer. E muitas vezes não está preparada para tudo isto. E a doença surge. Que exigências são essas que podem pressionar as jovens neste processo? Exigências que têm a ver com um grupo de pares, por exemplo, o pertencer ao grupo, o ser, ou ter uma imagem dentro daquilo que se é esperado, daquilo que nós vemos numa revista, que é a adolescente modelo, por exemplo. Exigências mais a nível escolar, ter que ter boas notas, porque cada vez mais é preciso ter boas notas para entrar em determinado curso e, portanto, há aqui também uma exigência grande e uma tomada de decisão do que é que se vai fazer em relação ao futuro. Tudo isto numa jovem que tem determinadas características de personalidade, porque nem toda a gente pode desenvolver uma doença de comportamento alimentar. É preciso ter determinadas características pessoais, é preciso também ter determinadas características genéticas, é preciso também haver uma questão ambiental a atuar naquela pessoa que ajuda a que a doença se desenvolva. Quais são essas características pessoais, por exemplo, que podem ajudar, no mau sentido, neste processo, não é? Por exemplo, se falamos mais de uma jovem anorética, são reconhecidos fatores como, por exemplo, o perfeccionismo, jovens muito perfeitas, gostam de tudo muito correto, jovens muito rígidas que não conseguem sair da sua rotina, do seu dia-a-dia, jovens muito preocupadas em agradar aos outros, muito inseguras. São características que vamos encontrando nestas jovens e que, em determinada situação, se houver um fator de stress, uma mudança de escola, uma zanga com uma amiga, uma grande incapacidade. É como um castelo de cartas que se desmorona, não é? Que se pode desmoronar de repente. E geralmente estas meninas dão sintomas disso, são fáceis de reconhecer ou são difíceis até para os pais que estão perto e se estiverem atentos de reconhecer estes primeiros sinais de que alguma coisa vai mal? Às vezes é complicado. Mas, por exemplo, enquanto que no caso de bulimia, muitas vezes é difícil inicialmente de reconhecer o que se passa, porque a jovem vai mantendo um peso mais ou menos dentro daquilo que é o normal. No caso de uma anorexia, vai havendo uma diminuição do peso. Ora, é uma situação que é visível ao olho nu. Mais facilmente se chega lá, não é? Que há ali alguma coisa que não está bem. Depois, comportamentos como, por exemplo, fragmentar os alimentos, partir os alimentos em bocadinhos muito pequeninos. Eu tenho jovens na consulta que partem um pão normal, em 12 pedacinhos e vão comendo cada pedacinho. Isto não é um comportamento dentro daquilo que é habitual esperar. Portanto, o fracionar os alimentos, o saltar as refeições, dizer aos pais: eu já almocei ou já lanchei em casa da avó, não vou fazer isso. O peso diminuir progressivamente, haver uma maior irritabilidade, tristeza, algum isolamento, podem ser sinais que os pais vão notando, porque são diferentes daquilo que é habitual na sua filha ou no seu filho. Porque também temos que pensar que, apesar de tudo, há muitos rapazes com patologia de comportamento alimentar. Isso também é importante pensar. Fala-se pouco neles, não é? Fala-se muito mais nas meninas do que nos rapazes. Geralmente. Fala-se, é verdade. São diferentes os processos que levam os rapazes a entrarem nestas situações de distúrbio alimentar dos das raparigas, ou são semelhantes? Eu acho que são semelhantes em alguns aspectos. O que eu vejo é, por exemplo, os rapazes mais preocupados em ter um corpo perfeito
e, portanto, fazem alguma seletividade com algum exercício físico associado, mais nesse sentido do culto do corpo, do que propriamente um paralelo com as raparigas. Mas também tenho na consulta muitos rapazes com o comportamento exatamente igual ao das raparigas. Depois é preciso pensar, no fundo, depois é preciso ir descascando a cebola e percebendo o que é que está lá no meio, o que é que determina que aquilo aconteça. Temos que andar para trás e pegar na história e ver a história pessoal, estar com os pais e pensar em muitos aspectos. Até se conseguir chegar àquilo que terá levado ou que terá acionado aquele comportamento. Elizabeth, até que ponto é que o comportamento alimentar ou a nossa educação alimentar, desde que somos pequeninos, não é, pode influenciar depois no desenvolvimento de um tipo de perturbação destes? Destes, não só destes que estamos aqui a falar, mas também da obesidade, que já falámos há pouco, não é? Certo. Para qualquer um deles, uma alimentação saudável e o culto de uma alimentação saudável é fundamental. Há pouco, ainda a propósito da minha primeira intervenção, em que eu dizia que às vezes determinadas restrições ou determinados comportamentos são negligenciados porque se considera que são crianças e que não tem mal nenhum, porque quando crescer vai gostar, vai passar a fazer as refeições nos contextos como é socialmente desejado e por vezes mais tarde já não é possível voltar atrás. A prática de uma alimentação equilibrada, de uma alimentação saudável, bem como a aceitação da imagem corporal, naturalmente estamos a falar da aceitação de uma imagem corporal normal, não é? Se a criança já é obesa, não queremos que ela se aceite dessa forma. Mas parecem fundamentais para que depois não haja este desenvolvimento destas patologias. Hoje em dia, a imagem é vista muitas vezes como sucesso, não só profissional, como até pessoal. O culto de um corpo bonito, de uma imagem que se acha que deve ser o ideal. A verdade é que todos nós temos determinadas características e não existe propriamente um único peso ideal ou uma única forma, não é? Existe ali uma gama de pesos que serão normais e o peso ideal para cada pessoa é, primeiro, um peso saudável, segundo, o peso que a pessoa consiga manter ao longo do tempo e que se sinta bem com ele. Não é? Este é que é o peso ideal e não aquele que se obtém através de uma fórmula matemática, porque às vezes dá 55, mas o 53 é aceitável, o 57 continua a ser aceitável. Portanto, o não basear-se demasiado, ser muito rígido nessas fórmulas, poderá ser aqui fundamental. Mas voltando à questão da alimentação variada e equilibrada como o pilar de evitar estes distúrbios, quer para um lado, quer para o outro, não é? Perceber-se que a alimentação, que é fundamental manter aquela alimentação saudável de uma forma contínua. Mariana, há aqui, eu penso que já passamos um bocadinho por isso, mas muito pouco. Há causas genéticas também nestes processos? Causas hormonais que possam despoltar este tipo de problemas? Sim, mas não se importa, eu gostava só de pegar no fim daquela parte da conversa, porque de facto muitas vezes somos abordados a perguntar qual é o meu peso ideal. E eu não podia estar mais de acordo que não existe um peso ideal, mas existe um intervalo de peso ideal. Ou seja, não é por acaso que nós estabelecemos determinados escalões de índice de massa corporal e de perímetro da cintura como sendo os ideais. É porque está provado cientificamente que um determinado intervalo é mais seguro do ponto de vista de risco de vir a desenvolver patologias associadas, doenças associadas. E esse risco existe tanto sempre que nos desviemos, quer para baixo, ou seja, para a anorexia nervosa, quer para cima. Aliás, mais vezes para cima, porque a nossa percentagem de obesidade e de excesso ponderal na população portuguesa, tudo somado, já é superior a 50%. Portanto, mais para cima do que para baixo no nosso contexto atual. Portanto, existe um motivo para que assim seja e para além de ser importante encontrar o peso dentro desse intervalo com o qual a pessoa se sinta bem, também é importante que estar dentro do intervalo que seja fisiologicamente seguro e saudável e que acarrete menor risco de desenvolver doenças associadas, que são múltiplas, desde o foro cardiovascular, do risco de vir a desenvolver
desenvolver um cancro, por exemplo, doenças metabólicas, diabetes, doenças osteoarticulares, porque toda a alteração da postura é alterada pelo aumento de peso. Portanto, quando estamos a falar da complicação de ter o excesso de peso, não estamos a falar do aspecto cosmético. Acho que ainda há muito o preconceito de que estamos a falar da aceitação dos pares, da imagem ideal, mas estamos a falar de um problema muito real do ponto de vista de saúde orgânica, de saúde física, de repercussões físicas desse excesso. De uma série de doenças associadas que se podem desenvolver a partir daí, não é? Mas... Em relação às causas que me tinha perguntado, as causas são, obviamente, multifatoriais para qualquer uma destas perturbações. Se calhar nós atualmente sabemos um bocadinho mais das causas do extremo do excesso ponderal e da obesidade, ou seja, neste momento já temos classificadas algumas causas genéticas, alterações em genes que só por si justificam a obesidade, do que temos no caso da anorexia, se bem que existe uma grande tendência à agregação familiar, não é? Para além dos aspectos psicológicos, da personalidade e do ambiente, a parte biológica também tem o seu papel, mas de facto não é um único fator, ou seja, não basta ter os genes propícios, é preciso que todo o resto do terreno seja propício. Isabel, eu já ouvi um pouco a Joana sobre isto, mas gostava também de perceber, na sua opinião, a que é que os pais e os educadores devem estar atentos naquilo que sejam sinais de uma possível perturbação alimentar, ou de comportamento alimentar. Sim, Eduardo. A doutora Joana já falou, mas eu ia dar uma resposta assim mais geral neste sentido. Se promovermos atividades de nos conhecermos também com o corpo que temos. Acho que na nossa sociedade atual, a sociedade ocidental mais moderna, há muito mais a implementação de chegar a um determinado corpo e não é dada a prioridade a conhecer-me no corpo que tenho. O nosso. O nosso. Além do nosso, de cada um. É transformar o nosso num outro então, que a gente tem como imagem, estamos como mais modelo. a caminhar, a investir nisso. Não é que não se possa fazer isso, mas primeiro, se calhar a prioridade tem de ser o nosso, como disse, o eu, e o eu no sentido do corpo físico. Nas escolas, eu acho que há pouco, eu também digo daquilo que ouço, não estou tão conhecedora dos ambientes da escola, mas tenho ideia, pelo que eu estudantes, que há pouco trabalho sobre o corpo, no português, no desenho, na educação física, também o corpo não só no sentido de chegar a metas, mas no sentido de, por exemplo, usar o corpo e aproveitar do corpo o prazer, e que vai ser diferente de jovem para jovem. A questão de conhecer e tirar partido do corpo a partir de si próprio, tanto quanto somos diferentes uns dos outros, é capaz de podermos fazer um trabalho todos, pais, educadores, no sentido de prevenir aqueles casos que, se há vulnerabilidade genética, por exemplo, como disse a professora Mariana, quer para a obesidade no sentido do caso mais extremo, ou para a anorexia, em que nós temos já a prova de que, sobretudo os ingleses têm investigações, identificam no cromossoma 1, para a anorexia nervosa há ali uma vulnerabilidade, uma marca. Mas se não houver fatores desencadeadores, qualquer um de nós pode ter essa vulnerabilidade e pode chegar a não adoecer. E neste sentido é que eu acho que há algum trabalho, como a Eduarda propôs, na família e na escola, que é evitar que quem tenha a vulnerabilidade, porque quem não tem a vulnerabilidade não vai ficar doente, não quer dizer que tenha uma vida de qualidade e tal, porque é capaz de poder sempre, como diz a doutora Elizabeth, promover uma alimentação saudável, mas adoecer no sentido grave, como hoje estamos a falar, é de facto um assunto a evitar e pode evitar-se mesmo que haja vulnerabilidade. Se houver, portanto, todo um trabalho educacional e social de não desencadear. Mas agora eu não se faz, mas eu acho que a maior parte das pessoas, nem nas famílias, nem na escola, saberão como é que isso se faz. Se calhar, quando eu digo que pode fazer mais, capaz de fazer, mas porque também só vou falar nisto no sentido que eu acho que é muito importante, porque estas doenças falamos muito mais agora, provavelmente, porque nós, na medicina, os estudos cada vez têm sido mais especializados e nós conseguimos diagnosticar melhor, de modo mais preciso. Mas desde todo o século XIII, século XVII, século XIX, há descrições de casos que são compatíveis com a anorexia nervosa. Se calhar o problema da bulimia já é diferente, já tem aspectos culturais diferentes da anorexia. E mesmo esta questão da obesidade também.
E porque há aspectos ligados à indústria alimentar e a todo as questões culturais ligadas à agricultura e tudo isso, que há muitos anos não havia frigoríficos, nem os supermercados eram assim. Não havia abundância de alimentos à mão como há agora, não é? Também. Nem nós íamos comprar também abundância, porque nos facilita a vida. Se formos ao supermercado uma vez por semana, antigamente íamos uma outra vez à mercearia perto. Tudo isto são condições, isto não são causas de doença. Claro. Isto são condições que, quando há vulnerabilidade para as doenças, podem proporcionar propiciam e mantêm problemas que são doentios. Já vamos regressar. A sociedade civil foi ao encontro de um especialista em publicidade para saber o que pensa sobre a influência que ela e os média em geral podem ter nos distúrbios alimentares. As redes sociais, os mídia e os meios virtuais em geral permitem um acesso massificado à informação, mas importa perceber até que ponto é que esse livre acesso pode moldar a opinião pública e influenciar comportamentos. O que a publicidade faz é procurar as tendências, saber quais são as tendências e, ao veicular, ainda antes, o próprio marketing procura essas tendências e sabe que há uma apetência das pessoas para aquele tipo de produtos. Se há uma apetência para aquele tipo de produtos, é necessário promovê-los. Promove-os como? Uma das formas é a publicidade. E a publicidade o que é que faz? Faz, no seu discurso mediático, de alguma forma enuncia as encenações com que as pessoas projetam e com que as pessoas se revejam. Que é precisamente o quê? É esse tipo de corpos, esse tipo de pessoas, com esse tipo de, enfim, não são distúrbios, ou seja, são pessoas muito magras, etc., que as pessoas tendem a imitar e que leva a esse tipo de distúrbio. Mas não é só a publicidade. Jorge Veríssimo acredita que existem certos grupos que são mais permeáveis à influência da publicidade, apesar de haver exceções. Mas esta relação não se restringe apenas aos spots televisivos. É óbvio que as pessoas mais frágeis, com menos... Quando eu digo mais frágeis, não é só psicologicamente, ou seja, sabes que as pessoas com menos formação, com menos educação, são mais facilmente atingíveis, como é também as próprias crianças, etc. Portanto, são mais fáceis de ser atingidas e, obviamente, que a publicidade sabe disso, os publicitários sabem disso, ao passo que as pessoas com maior nível de formação têm os seus próprios filtros e sabem perceber até onde é que devem ir. E isto também resulta do facto das audiências cada vez estarem mais dispersas. Ou seja, as pessoas, digamos que a publicidade televisiva era aquela que tinha maiores efeitos a esses níveis. Hoje as pessoas estão cada vez mais dispersas por diversos meios, nomeadamente pelos meios online, e de facto aí o poder da publicidade já não é tão persuasivo, tão sedutor, quanto é, por exemplo, na televisão. De acordo com um estudo publicado em 2012 numa revista da área da psicologia em Portugal, os mídia enviam sinais confusos. Ora passam a imagem de que ser-se magro é sinal de sucesso, ora mostram que comer é uma atividade agradável e responde a muitas necessidades. Este especialista discorda e defende que as mensagens de hoje são claras. Podemos dizer que isso era uma situação flagrante nos anos 90 e início da década de 2000. Hoje em dia, face à informação, às campanhas que têm sido feitas, à sensibilização que tem sido feita, as pessoas, relativamente a esse caso dos distúrbios alimentares, as pessoas estão muito mais sensibilizadas, os próprios pais estão muito mais atentos, mais sensíveis para terem atenção para eles próprios e para os filhos. Portanto, eu acho que, e mesmo os próprios publicitários perceberam que não podem, sabem até onde é que devem chegar. A tarefa de promover um bem ou um produto é atualmente mais complexa e a legislação portuguesa é agora menos permissiva. Desde a década de 90 que existe o Código da Publicidade e em 2006 foi criada a entidade reguladora para a comunicação social. Joana, como médica, o que é que pensa desta matéria, da publicidade, dos média, até que ponto eles influenciam este tipo de comportamentos? Eu acho que influenciam. Há estudos que dizem que não, há estudos que dizem que sim. Eu acho que, se calhar, há determinadas pessoas mais preocupadas que procuram mais estas notícias, procuram mais o artigo que sai na revista. Portanto, não sei exatamente se são os artigos que influenciam, se são as pessoas que têm problemas que procuram. No entanto, eu acho que quando nos é passada uma ideia de que determinada imagem é aquela que é melhor, aquela que tem mais sucesso, e se é adolescente e se está a crescer, se calhar vai-se tentar procurar e ir por aquele caminho. A doutora Isabela há bocadinho falava muito em ter uma vida saudável. Eu acho que isso é o fundamental, apostar muito na prevenção.
Por exemplo, eu falo nisto porque os pais podem estar atentos àquilo que os filhos leem, aos sites de internet por onde andam. Há muitos sites pró-anorexia, aquilo que são os sites pró-ANA, onde são incutidos nos jovens como é que se emagrece, o que é que se deve fazer, porque é que é bom perder peso, porque é que é bom vomitar, em que há uma comunicação entre as pessoas e um incentivo mútuo a ter estes comportamentos. Daí que eu acho que os meios de comunicação sociais são ótimos até na prevenção e a parte dos pais, com uma grande atenção para esta rede social dos filhos, para estes livros que leem, para estas revistas, uma leitura lado a lado, ombro a ombro, um conhecimento daquilo que eles gostam, poderá ser uma resposta para a prevenção destas situações. Elizabeth, qual é a sua opinião? Em termos da publicidade que é feita ao caso dos alimentos, nós continuamos a ver ainda hoje que os alimentos que são mais publicitados e que têm publicidades mais interessantes são os alimentos que, do ponto de vista nutricional, não são os mais interessantes. Nós continuamos a ver isso. E aqui acha que devia haver restrições aí? Existem pelo menos tentativas de haver restrição, por exemplo, de alguns tipos de alimentos e penso que já está mesmo em vigor no nosso país, que durante por exemplo, as manhãs de desenhos animados de fim de semana, que não ocorram, portanto, eu não sei se entrou em vigor, pelo menos havia a intenção de entrar a proibição de determinados spots publicitários a determinados alimentos. Existem estudos que verificaram, que avaliaram que tipo de alimentos é que eram publicitados e perceberam que era um desastre em termos de qualidade nutricional. Mas, de uma forma geral, os alimentos mais saudáveis não são os que são mais publicitados. Aqui há uns tempos eu lia um artigo a propósito disto, em que dizia que nos Estados Unidos as crianças reconhecem mais rapidamente o símbolo, uma cadeia de fast food muito famosa, não é? Reconhecem mais rapidamente esse símbolo do que propriamente o nome das próprias crianças. Portanto, só para se perceber o impacto que a publicidade tem e da forma que ela é desenhada para as pessoas. Todas as crianças, mesmo antes de experimentar, acabam por ter muita apetência e acabam por pedir aos pais, porque se eles experimentam e se pressionam os pais para experimentarem, é porque há alguma força que os liga, porque se eles nunca experimentaram, não sabem qual é o sabor, não é? De facto, a publicidade tem esse impacto, que é, mesmo sem as crianças terem experimentado determinados alimentos, elas são de tal forma apelativos que faz com que as crianças exerçam essa pressão nos pais para que adquiram determinados alimentos. Algo ainda relacionado, portanto, com a questão da publicidade, e já não tão ligado com a publicidade, mas também com esta pressão que é feita sobre as crianças. Por exemplo, uma coisa que é vista como muito saudável, a questão do desporto. Nós sabemos que existem desportos que existem alguns desportos em que o peso corporal é fundamental e que alguns treinadores exerciam alguma pressão para que as crianças tivessem determinado peso corporal. Hoje em dia também começam a estar atentos de que essa pressão, o facto de estarem sempre a pressionar para que aquele objetivo seja cumprido, pode levar ao desenvolvimento de distúrbios alimentares. Porquê? Porque as crianças veem nos treinadores algo em quem confiam, em quem querem agradar, portanto querem cumprir com os objetivos, e portanto isso tinha demasiada influência sobre as crianças, e uma influência negativa. Mesmo na questão da moda, hoje em dia também os modelos já não são tão magros e acho que a imagem de que o modelo bonito é aquele modelo extremamente magro já não passa, não é? Existem mesmo algumas campanhas nesse sentido. Exatamente, uma tentativa de mudar esse paradigma. Portanto, vai havendo alguma sensibilidade, parece-me, nas várias vertentes, no sentido de conseguirmos balizar este problema. De restringir, portanto, este impacto da publicidade e dos média. Nestes problemas. No caso dos adultos, Mariana, temos a falar aqui de alguns grupos que falavam nesta reportagem que poderiam ser grupos mais suscetíveis de serem apanhados por este tipo de publicidade, nomeadamente as crianças, os adolescentes. Nos adultos também há pessoas que podem ser mais suscetíveis a este tipo
de exposição mediática? A suscetibilidade é consideravelmente menor. O ser humano é um ser de hábitos e, portanto, há períodos do desenvolvimento que são chave, no sentido de desenvolver um determinado hábito de consumo, uma apetência por um determinado tipo de alimentos. Isso chama-me a atenção a um aspecto muito relevante do ponto de vista educacional, que é o facto dos pais e os educadores utilizarem os doces como uma recompensa pelo bom comportamento. Estão a incutir, de certa maneira, um mau hábito sem se estarem a perceber que podem estar a desencadear um comportamento repetitivo e que essa criança vai passar a adquirir o consolo do doce como sendo a recompensa por algo que fez bem ou não. Ou seja, é necessário encontrar formas de recompensa que não passem por sinais alimentares. Ou seja, isso pode dar alguma distorção no futuro, na criança, sim, sem no dúvida, adulto? porque aquela criança vai se habituar a recompensar-se com comida. Ou seja, não com a sensação de bem-estar. Aquilo que o pai faz, a mãe ou a avó, quando ela é criança, fará ela depois, provavelmente, a si própria, quando precisar. Porque o ser humano é um ser de hábitos e, portanto, é muito mais suscetível a criança ao efeito da publicidade do que o adulto, que já tem hábitos criados. Eu gostava de saber a opinião das minhas colegas, mas a noção que nós temos da clínica é que a grande suscetibilidade são em períodos chaves do desenvolvimento e que a grande dificuldade que nós temos no adulto não é a suscetibilidade a determinados estímulos, mas sim conseguir que essas pessoas estejam suscetíveis ao estímulo da mudança, ou seja, fazer o percurso inverso. Portanto, são muito menos suscetíveis a serem estimuladas para mudar o que já está instituído. Isabel, gostava de ouvir a sua opinião também sobre essas questões que estamos aqui a falar agora. Sim, eu também queria comentar em relação à peça que mostrou uma questão que acho que é importante, que é falar de pessoas muito magras, e nós temos o direito de poder ser magros. A questão é mais do que isso, é que só para ser doente não se é magro, é doente. Portanto, quando as pessoas dizem aquela pessoa está muito magra, se estiver saudável, o problema é que não é muito magra, é doente. Uma anorética não está muito magra, é doença. E neste sentido, mesmo esta propaganda, ou o que se diz, como este professor na peça. E também queria comentar outra coisa que foi sensível, que foi ter dito mais informação. Os nossos doentes não têm falta de informação. Eu acredito que a questão da informação é fundamental, como estavam a dizer, para uma alimentação, para uma qualidade alimentar, para uma qualidade de vida, para hábitos saudáveis, como estava a dizer a professora Mariana, desde a infância e tudo isso. Agora, quando as pessoas adoecem, é difícil que seja por falta de informação. Olha, as nossas doentes com anorexia sabem mais do que eu, mais do que se calhar da professora Mariana ou a Elizabeth, talvez não, porque elas são especialistas mais nesta área. Mas também mais do que nutricionistas, envergonham verdadeiros qualquer nutricionista. E isso não influencia mudança nenhuma? Não. Claro, quando eu falo disto, a questão de serem problemas doentios, também quero e digo sempre, são doenças tratáveis, mas isto não retira a questão importante de não acharmos que isto é tudo fácil, no sentido de mais informação, ou passar... Vou mais e que isso chega, não é? Para evitar os problemas. E também não quero retirar a importância da informação, mas não quero de todo que isto fique assim ligado de uma maneira que mais informação, então não doença. Não é propriamente assim uma situação tão fácil de ligar, não é mesmo assim. Não é? Já disse aqui várias vezes que estas situações são tratáveis. Como é que são tratadas, nomeadamente, ou como é que devem ser tratadas, como é que estão a ser tratadas, como é que as pessoas que precisam podem procurar ajuda? Sim, as pessoas podem procurar ajuda dependendo do problema, mas o problema da obesidade tem a ver sobretudo com os nossos colegas da endocrinologia e da nutrição. A professora Mariana. Só a questão da obesidade mórbida é que nós achamos, nós psiquiatras e os psicólogos, que são situações de obesidade que podem, como já tinha dito a professora Mariana, merecer um trabalho multidisciplinar em que nós somos parceiros neste trabalho de tratar a obesidade mórbida. Agora, a anorexia e a bulimia nervosa e os problemas de comportamento alimentar não tão típicos, mas se há problemas de comportamento alimentar de doença, são tratados por médicos psiquiatras, que também não o fazemos sozinhos. Fazemos com psicólogos e com um nutricionista, e muitas vezes com colegas de medicina interna. Por isso eu trabalho no serviço de psiquiatria num hospital central, como tinha dito Eduardo, no Hospital São João, onde tenho a possibilidade de, com um endocrinologista, com um médico internista, com idas à urgência, quando há alterações, como diz a professora Mariana, do sangue, da questão do potássio e tudo isso, que são situações muito graves e que eu preciso de todo do apoio e tratamento destes meus colegas nas minhas doentes, que são doentes psiquiátricas, são doentes com um problema
psiquiátrico, mas com consequências físicas muito graves. E, portanto, o tratamento tem de ser em consulta, é prioritariamente em consulta. Nós internamos alguns doentes, mas poucos, porque também o internamento é uma condição mais limitada no tipo de tratamento, porque agora as consultas... E em que situações é que são internados? Quando há situações que têm que ser mesmo os especialistas a controlar, ou seja, as pessoas não podem ficar em casa sozinhas a fazerem o seu tratamento? Ou nessa situação muito grave de peso tão baixo que o corpo corre riscos de vida, ou quando há uma persistência de uma situação que arrasta-se e, portanto, é necessário fazer mudanças no tipo de tratamento e o internamento é também proposto. Ou se há associado, como há bocadinho tinha falado, questões ligadas à depressão ou ao suicídio, são pontualmente problemas... Podem trazer riscos graves, associados, consequências graves para o doente, não é? E nessa altura tem de ser internado. Não posso também deixar de falar, se calhar vamos ter tempo, mas é a questão da importância da família no tratamento, sobretudo dos nossos doentes com anorexia e bulimia, porque são situações vividas pela família sem ser... É um problema da família, mas quem tem que resolver é quem tem o problema. Mas a família está ao lado e está também a viver o problema. E, portanto, muitas vezes acabamos por ter também que fazer, porque a Eduarda falou no tratamento, acabamos por ter também que fazer terapia familiar. Em todas as situações nós falamos com os familiares e algumas vezes precisamos mesmo de fazer uma intervenção terapêutica com as pessoas com quem os nossos doentes vivem. Mariana, eu queria ouvi-la também, nomeadamente em relação ao tratamento da obesidade, quais são as grandes dificuldades para os especialistas, como é que se consegue, com que artes se conseguem levar as pessoas a mudar os seus hábitos, não é? Porque estas pessoas depois das consultas vão para casa, continuam a ter a vida delas, a rotina delas, e às vezes não é fácil fazer mudanças, não é? Porque o dia-a-dia continua igual. A primeira coisa que temos que definir aqui é que obesidade. Ou seja, nós temos vários graus de obesidade e o risco para a saúde é distinto se estamos a falar com uma pessoa que tem um grau 1, ou um grau 2, ou um grau 3, aquilo que nós antigamente chamávamos de obesidade mórbida. Ou seja, já não consigo distingui-los. Fala amanhã nós falamos de graus em função do índice de massa corporal. Sim. O índice de massa corporal é calculado pela razão do peso sobre a altura ao quadrado e isso vai nos dar um determinado número. Se o valor estiver acima de 25, temos excesso de peso. Se estiver acima de 30, temos obesidade. E de 5 em 5 temos um grau. Portanto, se a pessoa tiver entre 30 e 35, tem obesidade de grau 1 e assim sucessivamente. Portanto, à medida que sobe o grau, é maior a obesidade e é mais grave. E é mais grave, exato. Portanto, o risco de desenvolver morbilidades é maior. Depois, o que o endocrinologista faz em primeiro lugar é ver se existem causas biológicas para aquela obesidade, daquelas identificáveis e corrigíveis. Posso dizer que são uma pequena percentagem. Alguns doentes têm causas hormonais, nomeadamente doenças raras. Perguntar que causas biológicas podem ser. Doenças raras, por exemplo, o síndrome de Cushing, que é uma doença que ocorre 1 a 3 em cada 1000, por exemplo, e que pode ser uma das causas da obesidade. Alterações da tiroide, se bem que a tiroide tenha mais culpa do que responsabilidade no caso do excesso de peso, ou seja, geralmente justifica meia dúzia de quilos, não justifica dezenas. E depois de vermos se realmente é só uma questão do substrato genético no qual juntamos o ambiente propício, vamos estabelecer o plano adequado àquele doente dependendo do grau de obesidade, do seu percurso da história de perda de peso, o grau de excesso de peso, as consequências que esse excesso de peso possa ter. Seja qual for a situação, e à medida que caminhamos para graus de obesidade mais severos, a necessidade da tal equipa multidisciplinar é cada vez maior. E, portanto, isso não é um trabalho só do endocrinologista, é um trabalho do nutricionista, do psicólogo, do psiquiatra, e temos todos que tentar convergir para o do cirurgião, porque se estamos a falar de obesidades muito graves, a única solução que temos nesses doentes às vezes é a cirurgia bariátrica. Para fazer regredir todos esses sintomas e evitar riscos maiores ou riscos de vida. Exatamente. Aliás, se a cirurgia não fosse benéfica comparativamente com os riscos que acarreta qualquer intervenção cirúrgica, nem sequer era realizada. Mas essas decisões são tomadas mesmo em situações muito graves, imagino eu, penso eu, não é? Essas situações muito graves não são assim tão raras como isso. Não são? Não são assim tão raras como isso. Nós estamos a falar de, se nós pensarmos na população adulta portuguesa... Sim, já me disse que temos metade da população, não é? Sim, mas provavelmente mais de 10% era elegível para a cirurgia. É muita gente? É muita gente. Então estamos a falar aqui de 1 milhão de pessoas? Provavelmente.
E as pessoas deixam-se chegar muitas vezes a esses estados sem pedirem ajuda antes, porquê? Consegue perceber ou não? É não complicado é sem pedir ajuda. Não há ninguém que chegue a esse estado sem ter tido dezenas de tentativas prévias de emagrecimento. A história clássica, a história natural da doença, é a pessoa que começou com um ligeiro excesso de peso, teve uma tentativa de emagrecer, perdeu peso, recuperou o peso perdido e aumentou mais algum, e teve esse itinerário até chegar ao peso com que nos aparece na consulta de superobesidade. Portanto, tem o típico trajeto em ioiô. Portanto, e anda para trás e para a frente, não é? Exatamente. Avança e regride. Sempre a subir. E não é possível travar esse processo, ou seja, nós não temos um sistema de saúde, talvez, não sei, que permita de alguma forma travar esse processo, apanhar as pessoas ainda numa altura em que é possível dar-lhes algum equilíbrio e trabalhá-las sem elas chegarem a esse ponto. Porque dá-me a impressão que no meio desse ioiô que me falava que há aí algum abandono, algum... A questão não é só o sistema de saúde. A primeira coisa que temos que compreender é o que é o sistema de regulação do nosso apetite e da nossa saciedade. Nós sabemos que é fundamental respirarmos, que o coração bata, manter uma temperatura corporal, mas esquecermos que comer é fundamental. Não é? É uma função vital. Qualquer animal que deixa de comer morre. É o que acontece com os doentes com anorexia nervosa. E tudo o que é uma função vital é altamente regulada. E o que é que isso significa ser altamente regulada? Temos múltiplos sistemas a convergir para que essa função não se perca. E, portanto, nós, apesar de cada dia que avança, descobrirmos mais alguma coisa do ponto de vista científico desse sistema que nos regula a vontade de comer e a manutenção energética, sempre que descobrimos uma determinada chave e tentamos bloqueá-la, descobrimos outra a seguir que vai tentar compensar a falta dessa função vital, para que não se perca. Portanto, de facto, a primeira dificuldade no tratamento da obesidade prende-se exatamente com a dificuldade em manipular o sistema de regulação ponderal, que à medida que atingimos um determinado nível de peso, toda a nossa energia é canalizada para a sua manutenção. E, portanto, sempre que voltamos para trás, isso é interpretado pelo nosso organismo como uma agressão e há uma tentativa de compensação que geralmente é feita para cima. E, obviamente, contrariar essa tendência não é impossível, mas é uma tarefa árdua e que exige muitas frentes, portanto, não é só... E muito tempo de tratamento, a maior parte das vezes também, não é? Muito tempo de tratamento, provavelmente a vida toda. A vida toda. Já voltaremos a falar disso, os produtos para emagrecer também entram, às vezes, na equação dos distúrbios alimentares. A Sociedade Civil foi à farmácia saber que produtos são mais vendidos e as consequências que eles têm na saúde. De acordo com um relatório da Organização Mundial de Saúde de 2012, quase 3 milhões de pessoas morrem anualmente por culpa do excesso de peso ou da obesidade. A obesidade é também o distúrbio alimentar que tem mais procura de medicamentos ou de suplementos alimentares na farmácia. De medicamentos, infelizmente só há um medicamento para o tratamento da obesidade, que é o Orlistat. Em relação aos suplementos alimentares que as pessoas com excesso de peso ou com obesidade procuram na farmácia, é que existe um grande número de suplementos alimentares. Eles vão desde os diuréticos, dos drenantes, que têm como ativos as moléculas que vão fazer com que a pessoa tenha um maior volume de urina e então faça uma maior quantidade de urina e assim perde água. Componentes naturais como o chá verde, a cafeína ou o extrato de dente de leão são comuns nos produtos dietéticos. Estes são usados maioritariamente por consumidores com excesso de peso. No entanto, estes e outros fármacos são também utilizados por quem sofre de distúrbios alimentares. O que procuram mais na farmácia são os laxantes e são os diuréticos. Isto porquê? Porque tanto com os laxantes como com os diuréticos vão perder água e isso depois vai se refletir a nível do peso. Portanto, a pessoa quando se vai pesar tem menos peso, mas é peso que é devido à água que perdeu e não é devido à perda de gordura. São por este tipo de doentes usados de uma forma crónica,
o que faz com que depois tenha muitos efeitos secundários. A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor alerta para o uso de produtos ou dietas que prometem uma perda fácil de peso e sem esforço. Mas mesmo esta farmacêutica tenta aconselhar da melhor forma os utentes que queiram comprar estes produtos e que mostrem sinais de sofrer de distúrbios alimentares. Dão depois sintomas de cansaço, de fadiga, falta de concentração, irritabilidade. Às vezes as pessoas acham que estão mais irritadas e não conseguem perceber porquê. Isto tudo são sintomas derivados à falta destes elettrolíticos importantes que saem também na urina, que é principalmente o sódio e o potássio. O que fazemos na farmácia é tentar perceber porque é que vai tomar o laxante e tentar perceber se a pessoa sabe, apercebe-se de que o seu peso não é um peso normal. E aí tentar aconselhar para a pessoa procurar ajuda, para procurar um apoio. A DECO analisou no ano passado 20 produtos que promoviam a perda de peso e chegou à conclusão de que a maioria não produz efeitos, enquanto outros têm substâncias que podem ser perigosas para a saúde. Desta forma, alega que só a carteira é que emagrece, já que estes têm custos elevados. Já vamos falar... Custos elevados. Já vamos falar destes produtos também, um pouco, perceber até que ponto eles podem influenciar alguns comportamentos, mas eu queria ouvir a Joana ainda sobre, estamos a falar da forma como se tratam estas questões dos distúrbios alimentares, e eu gostava também de ouvir na sua experiência como é que o faz, que estratégias é que tem, porque trabalha sobretudo com crianças e com jovens, não é? Sim, no Centro Hospitalar do Porto, mais precisamente no Departamento de Pedopsiquiatria, existe uma consulta específica que é a consulta de perturbação de comportamento alimentar. Qualquer pessoa pode recorrer a nós e falar connosco. Muitas vezes são os pais, maioritariamente são os pais que nos procuram. Estamos a falar de menores, mas para exato. Também, não é? Mas o médico de família ou o pediatra podem encaminhar as situações nas quais têm dúvidas para a nossa consulta. Nós funcionamos em duas vertentes, consulta e internamento. Somos uma equipa multidisciplinar também, composta por 4 pedopsiquiatras, por uma psicóloga, por uma pediatra, que será o equivalente ao médico de medicina interna, e todos os jovens que são acompanhados na nossa consulta também frequentam a consulta de pediatria. O tratamento... Por que é importante associar as duas coisas, essa consulta e a pediatria? Exatamente pelas questões orgânicas, sim, que são subjacentes aos quadros psiquiátricos. É importante haver esta consulta para acompanhar o desenvolvimento, ver se há déficits nutricionais e avaliar numa situação de obesidade o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer. Portanto, o tratamento mais da parte física. Trabalhamos também muito com as famílias. Na minha consulta, eu, para além de acompanhar o jovem, o adolescente, faço sempre uma abordagem familiar, muitas vezes mesmo a terapia familiar. Há uma diferença entre uma abordagem familiar e uma terapia familiar, mas isto é uma coisa mais técnica, se calhar não vou entrar muito por aí. Mas na prática, qual é o trabalho que é feito com as famílias? No fundo, tentamos dar voz ao adolescente nessa família, tentamos esclarecer dúvidas que a família possa ter e estratégias para lidar com as diferentes questões que vão surgindo, quer relativamente à hora das refeições, quer relativamente a estratégias para lidar com o adolescente, uma certa negociação em relação ao número de refeições que se fazem, mais nesse ponto. Os pais geralmente dão conta do recado, conseguem organizar-se e mudar a sua forma de funcionar? Eles tentam. Diz-me que não. Depende, eles tentam. Agora, também acontece que muitas vezes é preferível que o filho ou a filha coma as batatas cozidas com a febre grelhada do que não comem. Muitas vezes nós fazemos uma intervenção no sentido de uma certa diversificação alimentar, sim, e eles quebram tudo isto, facilitando esse tipo de comportamentos que acabam por provocar a manutenção do quadro alimentar, do quadro de perturbação.
Eu gostava de ouvir também sobre estas questões agora, não sei se em relação aos jovens isto acontece muito ou é mais aos adultos, esta questão de ir à farmácia buscar os laxantes e os diuréticos e aquelas coisas todas. A minha população, que eu tenha conhecimento, não faz tanto isso. Há algumas jovens que fazem consumo de laxantes, mas de medicamentos para emagrecer não é tão habitual. Eu não estou tão habituada a encontrar. Jovens menores? Menores, sim. E que os compram sozinhos na farmácia? E que os compram sozinhos na farmácia. Isto é acessível a toda a gente, este tipo de medicamentos? Até porque medicamentos, não, isto não é um medicamento? Posso considerar assim, doutora? Os laxantes, sim. Sim, os laxantes são. Até com as parafarmácias, se calhar há uma maior facilidade de aquisição. Agora, eu não tenho tantos jovens a fazer consumo destas substâncias. Não estou tão habituada a lidar com isto na minha consulta. Exato. O que é que pensa do uso destas substâncias para substituir aquilo que não se fez durante o ano todo, muitas vezes, que é uma alimentação como devia ser? Tal como dizia na peça, acaba por ser um engano da própria pessoa, não é? Porque, no fundo, vai chegar ao final e vai sair frustrado, porque se eu começar a tomar hoje um laxante para o verão, eu vou emagrecer, posso perder alguns quilos, não vou emagrecer, vou perder alguns quilos nos próximos meses, no próximo mês, ou continuo a tomar, ou quando chegar ao verão já recuperei tudo, e em termos de alteração corporal não aconteceu efetivamente. Num contexto de uma... Também não podemos ter esta visão de que é tudo negativo, de que não servem para nada, mas devem ser perfeitamente enquadrados, adequados e prescritos, aconselhados por alguém competente, em que conjugam este tipo de, por exemplo, a questão dos drenantes, que conjugam essas substâncias com um plano alimentar que depois vai ser mantido. Portanto, porque aqui o grande problema é a questão da mudança comportamental, não é? Que é isso que nós queremos que aconteça. Sim, eu sei, mas o que é certo é que estas coisas estão à mão das pessoas e elas vão procurá-las como uso indiscriminado, é tentador. Receitas milagrosas para resolver ainda por cima os problemas rapidamente. É isso, e a publicidade, novamente aqui a publicidade é muito tentadora, não é? A minha questão era um bocado esta, até que ponto isso não pode provocar novos desequilíbrios, ou maiores desequilíbrios, ou até despoletar desequilíbrios. Gostava de ouvir sobre isso. Pode entrar numa situação difícil também, não é? Vício? De tentar, sim, de tentar substância para substância, de tentar, perdeu aquele peso, recupera, volta a tomar, muda de substância para outra. Entraste aqui numa rotina de toma desses próprios produtos, isso sim. Em relação a esse grupo que acabaram por englobar tudo na mesma classe sem ser, não. Mas há vários aspectos muito importantes. Uma delas, por um lado, é o uso de laxantes e diuréticos. Estamos a falar dos fármacos, do outro lado estamos a falar dos suplementos. E dentro dos suplementos temos desde substâncias que podem contribuir para a diminuição da absorção de alguns nutrientes, até suplementos alimentares do ponto de vista vitamínico, que são fundamentais quando nós fazemos algum tipo de dietas que são de tal maneira restritivas que, se não fossem, não poderiam ter efeito e, obviamente, vão desplotar carências e somos obrigados a utilizar em associação suplementos vitamínicos. Mas há aqui dois aspectos fundamentais. É que esses fármacos, o uso de laxantes e diuréticos, em primeiro lugar, como já foi aqui dito, não fazem emagrecer, fazem perder peso. Emagrecer é perder gordura. Perder peso pode ser devido a perder gordura, água ou músculo, que é o que nos preocupa mais. E quando a perda de peso é muito rápida, geralmente perde-se água e músculo e não gordura, que é aquilo que se quer perder, que é aquilo que está associado há riscos para a saúde e aquilo que nós temos de evitar. Perdemos o que precisamos, diminuímos de peso na balança, do ponto de vista de composição corporal, ficamos pior do que estávamos antes em termos de saúde. Em termos de saúde imediata. Mas isso também acarreta riscos de saúde a médio e longo prazo. Por exemplo, algum tipo de diuréticos estão associados ao aumento do risco de desenvolver diabetes e doenças cardiovasculares. Diabetes. O uso crónico de alguns diuréticos está associado ao risco de desenvolver diabetes, aumento dos níveis de colesterol e doenças cardiovasculares. Portanto, é uma atitude que acarreta riscos. Estamos a falar num processo contínuo do uso destes fármacos, agudos e crónicos. Portanto, em qualquer das circunstâncias, a toma de qualquer substância, seja ela um suplemento ou um fármaco, deve ser orientada por técnicos que percebam do assunto. Sempre. Ou seja, não deve ser a pessoa de sua livre vontade a ir à farmácia e...
Claro que há várias classes, resolver. há alguns suplementos. Só para Mas o que é certo é que eles estão lá disponíveis e a gente pode chegar lá e comprá-los mesmo, sem ter essa orientação, não pode? Os suplementos, sim. Os fármacos não? Os fármacos, em princípio, não, menos. Os laxantes, sim. Os diuréticos que eu estava a falar são de acesso, são regulamentados, mas são de acesso relativamente fácil e isolamento. Nós sabemos que mesmo aquilo que seria de ser de acesso mais... E as pessoas têm, de uma forma geral, essa tentação a ir buscar esse tipo de produtos quando o uso de diuréticos é generalizado nesta altura do ano. É o quê? Generalizado. Generalizado, ou seja, é muito utilizado. Nesta altura do ano? Vai até ao verão e depois para, é isso? Exato. E, portanto, as pessoas ficam convencidas de que realmente... Para além de acarretar riscos de desidratação e alterações iónicas que podem ter riscos do ponto de vista de funcionamento cardiovascular imediato. Ou seja, em situações extremas associadas à desidratação, são passíveis de desencadear arritmias, por exemplo. Estamos a falar que é de um uso continuado durante muito tempo ou basta, por exemplo, começar a usar agora e depende das pessoas, é isso? Sim. Depende da suscetibilidade individual, do aporte de água, do grau de retenção de água que esse indivíduo tiver. Portanto, se tiver um aporte normal e se tiver uma perda de água excessiva e de íons, pode desencadear um quadro médico agudo. Mas é sempre uma agressão ao corpo. Há aquela questão que eu tinha dito há bocado, a questão de tratarmos bem o corpo. Estas substâncias são substâncias que ou são indicadas porque há uma razão médica ou de problema que o organismo necessita de qualquer destes efeitos, ou então é uma agressão e é uma violência para o nosso equilíbrio. E aí eu também penso que às vezes há assim aqueles slogans de esta substância é natural, isto já não há grande problema, tal. E acaba por ser muitas vezes também aí pela questão de que isto o efeito é rápido, como a Eduarda tinha dito, mas é também uma questão de falta, aí acredito que seja mesmo só esta coisa, quer o efeito rápido, seja lá o que for que use, acabe por usar. E a agressão ao corpo acaba por depois ser uma violência e trazer consequências que depois acredito que as pessoas também não acabam por não conseguir controlar. É difícil, mas há situações que se transformam em situações agudas? Que podem começar assim? E acabam por fazer acabar por este efeito de novelo que a professora Mariana tinha dito, que agora o peso perde-se, mas posteriormente vem a alcançar ainda mais peso em relação ao peso do qual partiu. E depois, como ficamos com a ideia que aquilo deu efeito, voltamos outra vez... Volta a acontecer e volta a fazer. Buscar... Há pouco estava-me a dizer que há situações que são para tratar a vida toda. São uma maioria, são casos excepcionais... isto não leva às vezes os doentes até os próprios médicos a desistirem do sucesso nestas situações? Não, porque os médicos desistirem não. Senão tínhamos em causa a nossa vocação profissional, não é? Em relação às doenças, no caso da psiquiatria, da minha própria especialidade, 90% das patologias são patologias crónicas. Portanto, nós sabemos que à partida, quando temos um doente com uma determinada patologia, esse doente vai ser doente dessa patologia para a vida. Muitas vezes o difícil é o doente aceitar que tem uma patologia crónica. Também não é de todo fácil, em muitas circunstâncias, aceitar que aquele não é um problema agudo que ele vai tratar como uma doença aguda e vai ter que se preocupar com ele de alguma maneira durante a vida toda, ter que ter cuidados acrescidos. E geralmente as pessoas aceitam isso bem e fazem esse processo, ou é uma coisa sempre tipo montanha-russa, de altos e baixos? Não é imediato, tem um processo próprio que passa por um período de negação, não é depois de dúvida, será que é, será que não é, será que pode não ser, e depois lentamente é aceito ou não, ou seja, os casos bem-sucedidos a pessoa aceita e tenta encontrar mecanismos de lidar com a doença e encontrar a melhor maneira de reagir às agudizações e viver com ela no seu dia-a-dia. Joana, no caso das crianças e dos jovens, também há situações crónicas ou não? Geralmente são situações tratáveis que depois, se tiverem sucesso, podemos ter adultos perfeitamente equilibrados. Eu, por acaso... Ou há situações que acontecem, por exemplo, peço desculpa de interromper, que podem acontecer na adolescência, destes géneros de distúrbios que estamos a falar agora, e que podem aparecer mais tarde outra vez. Existem. Há sempre recaídas. Muitas vezes pessoas com uma certa suscetibilidade que até atingem um patamar de equilíbrio clínico, perante uma nova adversidade na vida adulta, podem desencadear novamente um quadro de
patologia de comportamento alimentar. Pessoalmente, eu posso dizer que na minha clínica tenho muitas jovens com anorexia, que me procuram em idades de 12, 13 anos, que acabam por ter alta clinicamente bem. Mas também tenho muitas jovens que chegam aos 18, não estão bem, e eu acabo por ter que as transferir para o serviço de adultos. Sim. E continuam em acompanhamento na consulta de psiquiatria, no fundo. Muitas vezes são quadros que cronificam. Digamos que há uma grande percentagem de jovens que se conseguem curar. Há um quarto, se calhar, que mantém algum tipo de problema para o resto da vida. Pequenas particularidades, mais preocupadas com o peso, mais preocupadas com a imagem. Há uma pequena percentagem em que a doença cronifica e se mantém o resto da vida. E, portanto, têm que ser pessoas sempre-cidas. E mesmo aquelas suas doentes, aqui é o exemplo, não interessa que sejam suas, jovens que com 12, 13, 14 anos conseguem estabilizar, resolver o problema, são pessoas que têm que ser seguidas depois ao longo da vida, ou seja, mais tarde já adultas, numa situação qualquer, podem voltar outra vez a sofrer do mesmo tipo de comportamento? Habitualmente eu faço um follow-up, ou seja, depois de uma estabilidade clínica, acompanho-as em consulta mais um ano. Estando bem, acabo por encaminhá-las para o pediatra ou para o médico de família e elas vão manter uma vigilância no médico de família. Se a qualquer momento houver qualquer situação que indicie uma recaída, haverá uma nova procura do nosso serviço. Se tiverem menos de 18 anos, nós temos esta questão da idade, ou se tiverem mais de 18 anos, um envio para uma consulta de psiquiatria de adultos. Estes comportamentos na adolescência são mais difíceis de tratar e mais prolongados do que os da infância, que me falava aqui no início? São diferentes, são diferentes. As situações da infância são diferentes das situações da adolescência. Embora possa haver situações na infância também de anorexia e de bulimia. Também há? Também em crianças com que idades, por exemplo? 8, 9 anos. Até mais precocemente, mas aí entrávamos num campo um bocadinho diferente deste. Agora, existem quadros de anorexia em jovens de 8, 9 anos. Eu tenho algumas jovens algumas crianças com esta idade na minha consulta. Que ainda não entraram na adolescência, portanto, aquilo que desencadeia na adolescência esse problema às vezes não é o mesmo que desencadeia nestas crianças. Muitas vezes são carências afetivas, outro tipo de dificuldades, de grandes fatores de stress, ou então, lá está, e vamos ter que procurar as ditas causas genéticas. Podemos ter que perceber um bocadinho como é que foi a gravidez da mãe desta criança. Muitas vezes, mães com patologia de comportamento alimentar, a forma como vão educar o filho, a maneira como vão transmitir alguns conceitos, poderem influenciar desde muito cedo o comportamento alimentar desta criança. E podem surgir alguns quadros nestas situações. São raros, mais raros, imagino, estes casos raros que acontecem na adolescência. Sim. Elizabeth, qual é o papel que a nutrição pode ter aqui neste trabalho multidisciplinar que temos estado a falar aqui, não é? Em que é preciso muita gente a intervir com saberes diferentes para poder ajudar alguém. No caso concreto da nutrição, o que é que ela pode dar, ou que contributo é que pode dar? Bom, a nutrição, sendo um distúrbio alimentar e sendo, no fundo, uma má relação com a alimentação, o nutricionista tem aqui um papel que me parece óbvio. Agora, é muito diferente de patologia para patologia. Por exemplo, no caso da anorexia nervosa, não deverá, por exemplo, ser o primeiro profissional a lidar com aquela pessoa, sob risco daquele conhecimento, daquela tentativa de educação ser usada como própria arma para continuar a emagrecer. Porque eles sabem muito sobre alimentação, leem muito rótulos alimentares e o facto de nós estarmos a tentar fazer essa educação alimentar pode ainda ser uma ferramenta para eles continuarem a controlar o seu peso corporal. Já no caso de uma bulimia ou de uma compulsão alimentar, a educação alimentar pode ter um papel diferente. Portanto, mas respondendo objetivamente ao que me está a perguntar, de facto, a nutrição tem um papel, desde logo, na prevenção, na promoção de uma alimentação saudável e, por isso, na prevenção, durante o tratamento, não é? No sentido de, entrando em diferentes momentos, mais no início ou mais a meio do tratamento, mas no sentido de equilibrar a alimentação para o que é desejável de acordo com o plano terapêutico e depois na manutenção dos resultados, porque mesmo que haja alta clínica, o indivíduo vai continuar a alimentar-se, não é? É suposto que já saiba lidar de uma forma diferente com a alimentação,
Mas, portanto, esta educação continua a fazer sentido ao longo da vida. Esta manutenção, o facto de nós comermos todos os dias ser-nos mostrados diferentes alimentos em diferentes contextos, de haver a influência da publicidade, umas idades a influência dos pais, outra da família, dos contextos sociais, de múltiplas situações, faz com que diariamente estejamos a enfrentar desafios no âmbito das nossas escolhas alimentares e, portanto, o nutricionista pode ser aqui sempre uma ponte e sempre não diria uma ponte, um pilar no sentido de esclarecer algumas dúvidas e de normalizar ou de ajudar estas pessoas. Estamos mesmo no final. Não sei se a Isabel e a Mariana querem acrescentar mais alguma coisa que ainda achem importante. Queria dizer uma coisa simples, que ao longo da nossa conversa, entre nós técnicos, já distinguimos muito bem o tratamento da obesidade é um assunto e o tratamento da anorexia, bulimia e outros problemas do género é outro assunto. São assuntos diferentes. Embora muitos doentes com obesidade tenham a tal compulsão alimentar, em que nós, os psiquiatras, acabamos por ter um papel mais importante, mas são áreas com investimento distinto no tratamento. No tratamento, portanto, com os especialistas também diferentes, muitas vezes, e com formas depois de serem abordados diferentes. Podemos ser os mesmos especialistas, mas é diferente tratar a obesidade, tratar a anorexia, bulimia e outros problemas parecidos. Podemos ser os mesmos, mas é diferente. Obrigada. Privatização e concessão da água, qual é a diferença? A Fundação de Serralves vai explicar nas respostas dos parceiros. A Elizabeth Alves é a coordenadora do Serviço Educativo de Serralves. Bem-vinda mais uma vez, Elizabeth, à sociedade civil. Que conversa é esta? Privatização e concessão da água? Portanto, é um dos temas integrados num conjunto de conversas que temos vindo a promover em Serralves sobre o ambiente, nomeadamente sobre a água. É o ano todo, não é? Não. Normalmente é de setembro a junho. Muito bem. E, portanto, o próximo ano terá outro tema. Mas realmente essa conversa é uma conversa que aborda algo muito polémico, não é? Em Portugal, que é esta privatização da água, é desejável, não é? Mas, acima de tudo, o que temos vindo a tentar cobrir foi as várias áreas que a água nos traz para debate, tentando sensibilizar a população em geral para este bem, recurso natural essencial à vida humana e não humana. Portanto, somos muitos seres vivos a habitar o planeta, todos a precisar de água. A água existe com diferentes disponibilidades nas várias áreas do mundo. Calha de Portugal estar na chamada zona mediterrânica, que é uma área com características particulares, que é que realmente chove muito em algumas épocas e depois não chove nada noutras. Estamos a seca, não é? É, e a seca coincide com a área quente no verão, que é quando é preciso mais água para a agricultura, para as pessoas, para os turistas. Portanto, Portugal realmente tem que gerir muito bem a sua água. E a ideia é as pessoas perceberem que se trata de fazer nascer uma nova cultura da água. Não tanto gerir isto como se gere, se calhar, outro tipo de coisas, mas perceber que é preciso haver uma articulação. E perceber que a água que é um bem escasso também, não é? É escasso. E que temos que o tratar bem. Esta conversa vai passar por aí, por isso tudo, não é? Por tudo. Ou vai destacar muito particularmente esta controvérsia, esta polémica das vantagens e desvantagens de privatizar a água ou de concessionar a água? Sim, esta em particular debate... É sobre isto, esta não é? questão da privatização, que é um tema altamente polémico, ainda está muito em cima da mesa. Às vezes fala-se em privatizar a água, outras vezes fala-se a concessão. A conversa é aberta a toda a gestão, gente que queira ir assistir e provavelmente também tirar dúvidas ou fazer perguntas tudo. Depois no final, se quiser. Sem dúvida nenhuma, nós temos sempre 1 hora prevista de debate. A ideia é as pessoas poderem livremente colocar questões aos técnicos, tirarem dúvidas, para se sentirem mais capazes depois de ter uma posição e exercerem a sua cidadania. No fundo, mandar uma mensagem... forma das pessoas formarem opinião, recebendo informação e tendo dúvidas, não é? Muito importante. Cidadãos esclarecidos. Quem é que vai estar nestas conversas? Quem é que vai abrir as hostilidades antes das perguntas das pessoas? Ora bem, temos sempre um conjunto de especialistas que identificamos para cada tema, que normalmente 3, que falam
de cerca de 15, 20 minutos, e depois é aberto. Temos a moderação pela Arminda Deusdado, do programa Biosfera, que é uma parceira de longa data, pessoa ótima para abrir hostilidades e fechar e circular a informação. Portanto, estamos bem servidos de cenário para as pessoas se sentirem à vontade para falar e conversar. E depois vamos ter também a Luísa Tovar, não é? Da Associação Água Pública, o João Bau, da Águas de Portugal. E esta ação, quando é que vai ter lugar, Elizabeth? Quando é que é esta conversa sobre a água? Esta é em junho, não tenho agora exatamente. E é gratuita, não é? Tudo gratuito. E acontece aonde? Em Serralves aonde? Em Serralves, normalmente na Biblioteca de Serralves, podem consultar no site. É às 5 da tarde, uma quinta-feira. E é só aparecer. E nós pedimos sempre que, no fundo, nos enviem um e-mail só para termos uma noção da lotação da sala. Portanto, costuma ser... Podem fazê-lo através do site, não é? Precisamente. Inscrever, só dizer que vão aparecer. Exatamente. Para terem uma ideia, porque a sala é pequenina. Ainda cabem 100 pessoas, mas 100 nós queremos... encher. Exatamente. É? Se tivermos 200, vamos para o auditório. Se tivermos 500, vamos para o parque. Que mais conversas é que vêm aí, já agora? Tem assim de cabeça, para além desta da água, ou já há outras preparadas? Esta vai depois encerrar o ciclo. Sim. Temos agora, portanto, maio e junho, que encerram o ciclo. Depois, para o próximo ano, estamos a estudar o tema. Já estão a trabalhar para o próximo ano? Que começará em setembro. Sendo que tem sempre a ver com esta ideia fundamental de que, para as pessoas poderem ser mais ativas e participarem no seu futuro comum, a sociedade, da qual também devem ser co-construtoras, têm que ter informação. E os temas de ambiente às vezes são muito difíceis e específicos. Pois, às vezes são muito técnicos, são complicados de perceber, não é? E estas conversas também tentam desmistificar um bocadinho esses temas e fazer com que as pessoas os compreendam melhor. Fazem muitas perguntas, geralmente, nestas sessões, as pessoas ou não? Fazem. Tem sessões em que há é mais prolongado, outras menos, mas eu penso que há uma coisa boa. Toda a gente se sente descomplexada para perguntar de tudo. E há um clima de grande respeito, porque este é o ambiente, toda a gente sabe algumas generalidades, mas quando se tenta perceber mais a fundo, todas as pessoas têm dificuldades. O arquiteto, o engenheiro, o que não conhece nada, o que conhece muito, porque é um tema muito específico e, portanto, tem que haver essa... Vocês gravam estas conversas, não? Gravamos em áudio porque isto é uma parceria com a LPN. Não, ainda não. Mas já pensamos nisso. É uma parceria com a Liga para a Proteção da Natureza. Mais gente, não era? Se tivessem os vídeos no site depois. Que são um parceiro fundamental. Houve um ano que conseguimos editar um livrinho de datas, que foi muito interessante, como jornalista, e realmente temos vindo a gravar com a ideia de fazer alguma coisa. Agora que o nosso site está em reestruturação e estamos a criar estas plataformas de partilha com o público, é sem dúvida uma ideia. Não é? Ter as conversas em vídeo para quem não puder lá estar, até que não esteja no Porto, possa ouvir. Ouvir e informar-se também, exatamente. Não é? E se não for ouvido, que seja áudio, não é? Elizabeth, bem-vinda mais uma vez à Sociedade Civil e obrigada por nos ter trazido aqui mais uma conversa sobre a água. Há mais iniciativas organizadas pelos parceiros da Sociedade Civil. Não as perca, que elas vêm já aí. No Museu Nacional de Arqueologia pode ver a exposição Antiguidades Egípcias. Trata-se de uma mostra permanente constituída por mais de 500 peças que contam mais de 5.000 anos de história desse ponto do globo que desperta a curiosidade de pessoas de todo o mundo. A Associação Alzheimer de Portugal realiza durante todo o ano uma série de sessões de convívio para promover a relação entre pessoas, familiares e cuidadores com demência ou problemas de memória. É o Café com Memória que decorre todos os primeiros e terceiros sábados de cada mês em Lisboa. O Fado e o Mar encontrou-se no Oceanário de Lisboa, numa série de concertos com voz e guitarras envolvidos num cenário marítimo. O Fado no Oceanário decorre todas as terças e quintas-feiras, mediante marcações prévias e sujeito a um número mínimo de espectadores. A Parques de Sintra organiza a demonstração Cavalos nas Florestas de Sintra. Nesta demonstração, cavalos de raça Ardenis fazem exercícios sob comando de voz para a manutenção de áreas florestais. A demonstração acontece todas as quartas-feiras no Parque da Pena. A Comissão Europeia lançou um desafio aos estudantes com mais de 18 anos a frequentar instituições de ensino de arte, jornalismo, audiovisual e comunicação da União Europeia. É a campanha concurso Migrantes na Europa que distingue trabalhos que descrevam o papel que os migrantes oriundos de países não europeus desempenham nas sociedades europeias a nível social, económico, cultural e demográfico. O período de inscrições é estendido por todo o ano. Saiba mais em ec.europa.eu.
Estamos a fechar o Sociedade Civil. Agradeço às minhas 4 convidadas desta tarde terem vindo conversar connosco e deixar-nos tanta informação sobre este problema das perturbações alimentares. E no fecho, deixamos aqui sugestões de livros, como sempre. Vou deixar uma sugestão de uma das minhas convidadas, a doutora Isabel Brandão, um livro precisamente sobre a anorexia e a bulimia, o essencial da saúde. E depois, 2 sugestões um pouco diferentes, que já não têm a ver com saúde. Um romance de Maeve Binchy, Cuidar de Frankie. E outro livro que está um bocadinho ligado ao artesanato e à história, que tem a ver com a história do tricô em Portugal. Malhas Portuguesas, de Rosa Pomar. São as 3 sugestões de hoje. Muito obrigado por ter estado connosco. Vamos fechar a Sociedade Civil de hoje. No próximo programa regressamos com outro assunto. Entretanto, não se esqueça que Sociedade Civil somos todos nós.